Ora, bom dia a todos e vamos às segundas jornadas de ciência entre família. Ora, esta manhã tenho o prazer de vos apresentar o neuropediatra, o Dr. Nuno Lobo Antunes, que tem o tema da palestra Medicação na perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, mitos e pseudociência e consequências para a saúde. Nuno Lobo Antunes nasceu em Lisboa e é neuropediatra. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, treino pós-graduado em Portugal e Nova Iorque, internato policlínico, estágio de saúde pública, internato complementar de pediatria, Neurology Residency, na Columbia University, em Nova Iorque. Diretor clínico do PIN, neuropediatra especialista em perturbações do desenvolvimento e autor de vários artigos científicos nacionais e internacionais e de alguns livros que toda a gente conhece. Ganhou o prémio Pfizer para jovens investigadores em 1974, 1976 e 1998 em Nova Iorque. E também com mérito profissional do ano pelo Rotary Club Lisboa Norte, em 2013. Sendo assim, deixo-vos agora a palavra com o Dr. Nuno. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto é mesmo que uma conversa em família, mas não deixa de ter o seu encanto, essa possibilidade de estarmos reunidos à mesa do jantar, quase, a falar deste tema. Ora bem, eu começaria talvez por definir o problema do déficit de atenção, porque acho que esse enquadramento é necessário, e depois, então, passaria para a medicação e outras formas de intervenção no déficit de atenção, e o porquê de uma aparente polémica em torno da medicação. Eu digo que é aparente, porque não é uma polémica científica, é uma polémica que se prende com fatores de ordem cultural, muito mais do que de ordem técnica. O impacto da medicação e os seus benefícios no ano de 2018 são reconhecidos por todas as pessoas que trabalham nesta área, e quem levanta objeções não são os profissionais, no geral. Exceção feita a alguns psiquiatras de formação psicanalítica, menos ligados à biologia das perturbações do desenvolvimento ou emocionais. Mas isso tem razões de ordem política ou culturais, muito mais do que verdadeiramente científicas. Mas eu começaria por enquadrar um bocadinho a perturbação e as suas consequências, porque me parece que isso é muito importante e acho que é central depois no debate, de alguma maneira. Tem havido um aumento muito grande do diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, da mesma maneira que tem havido um aumento muito grande do diagnóstico de dislexia e de outras perturbações de desenvolvimento. A questão que se coloca é se este é um aumento artificial e resultado de alterações da sociedade que induzem patologia nas pessoas, ou se resulta, pelo contrário, de um maior conhecimento e de uma maior identificação do problema. A sociedade mudou muito nos últimos anos, sobretudo democratizou-se com grandes vantagens, naturalmente. E, portanto, em relação ao que era há 40 anos, por exemplo, em que a escolaridade obrigatória rondava os 4 ou os 6 anos, neste momento a escolaridade é obrigatória até os 18 anos. Portanto, isso traduz numa massa de estudantes, num volume de estudantes enorme, que, noutras alturas, se não tivessem sucesso académico, teriam, pura e simplesmente, entrado direitinhos no mundo do trabalho com 12, 13, 14 anos. Portanto, esse é um aspecto que acho que é relevante. O outro aspecto é o papel da mulher mudou também, imenso, e, portanto, o sucesso escolar ou académico das raparigas verdadeiramente não contava, ou contava pouco para as famílias, e neste momento é seguramente tão importante quanto é para os rapazes.
Por outro lado, as famílias tinham muito mais crianças e, portanto, quem se dava para a escola dava, quem não dava para a escola paciência, porque também não haveria nem tempo, nem meios financeiros, nem outras coisas para suportar famílias de 10, 11, 12 crianças. Por outro lado, o nível cultural da população subiu de uma forma marcada e, portanto, a atenção e o conhecimento que os pais e as famílias têm sobre os problemas do desenvolvimento e a saúde das crianças em geral aumentou também muitíssimo. Portanto, eu acredito que o aumento enorme do número de crianças identificadas como tendo déficit de atenção ou uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção se deve não ao aumento da patologia, mas ao aumento da sua identificação. E, portanto, não é, digamos, algo artificial, mas é real. Bom, poderão dizer-me que, por exemplo, em França isso não se passa. E como é que se explica que haja uma diferença tão acentuada no número de diagnósticos em França e nos Estados Unidos, por exemplo? Ora bem, se nós fizermos um inquérito em termos de, digamos, de checklist daquilo que são os sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, sem que se chegue a um diagnóstico, e o aplicarmos às crianças americanas ou às crianças francesas, o número a percentagem de crianças com dificuldades nestas áreas é absolutamente igual em França e nos Estados Unidos. O que acontece é que, e devido à cultura francesa e ao facto da psiquiatria em França ainda estar muito ligada à psicanálise e digamos, à formulação freudiana dos problemas do comportamento, teremos muito menos diagnósticos de déficit de atenção, mas muito mais diagnósticos de complexos de Édipo mal resolvidos ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas em termos reais, o número de crianças com este tipo de problemas é absolutamente idêntico, tanto numa população como noutra. Nos Estados Unidos, a visão mais orgânica, mais biológica dos problemas da saúde mental leva a uma maior identificação e diagnóstico. Bom, evidentemente que para o diagnóstico da perturbação existe uma dificuldade grande, e essa dificuldade é o facto de não haver um marcador biológico. Como não há, aliás, para nenhuma perturbação de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isto é que, se alguém se suspeita que possa ter diabetes, o diagnóstico pode ser inequivocamente demonstrado através de uma análise de sangue, através da medição do açúcar no sangue em certas condições de jejum ou o que seja. E, portanto, os critérios são insufismáveis, porque laboratorialmente demonstráveis em qualquer parte do mundo. Mesma coisa para a infecção por HIV ou qualquer outra, muitas outras doenças que afetam as pessoas e que têm um marcador biológico. Em relação às doenças mentais ou às perturbações emocionais ou desenvolvimento, isso não existe. E, portanto, as pessoas poderiam argumentar, então, que é uma entidade de alguma forma fictícia. Se não existe um marcador biológico, então como é que a gente comprova que existe uma perturbação? Ora bem, se pensarmos um bocadinho, veremos que isso é verdade para muitos outros problemas cuja realidade e até base biológica nós não discutimos. Por exemplo, a depressão. Eu não creio que perante uma pessoa, um amigo, alguém de família ou o próprio, que se sente profundamente entristecido, com falta de energia, diminuição do apetite, dificuldade em dormir, perdeu o prazer pelas coisas que antigamente gostava, culpabiliza-se de acontecimentos aos quais não tem qualquer responsabilidade, chora dia e noite, não seria difícil de fazer um diagnóstico de depressão. Toda a gente reconheceria como estando deprimida. Existem estatísticas claras quanto à incidência de depressão. Sabemos o que se passa no cérebro das pessoas que estão deprimidas. Sabemos como tratar, sabemos as alterações bioquímicas que a sustentam, enfim. Todo esse conjunto de conhecimento perante um
um problema para o qual também não existe marcador biológico. Ou seja, ninguém pensaria, para fazer um diagnóstico de depressão, em pedir uma análise de sangue ou um eletroencefalograma ou um TAC. E, portanto, esta não é uma situação nova e, portanto, o facto de não haver um marcador biológico não tira realidade ao problema que quem com ele convive todos os dias reconhece como não só real, mas com consequências muito sérias para as pessoas que esse problema padecem. Um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar é que a maior parte dos mídias, quando fala destas questões do déficit de atenção, realça sobretudo a hiperatividade, a agitação motora, como sendo o fator essencial. E é através da ênfase na agitação motora que depois se reclama de que verdadeiramente aquilo que as pessoas querem é criar uma espécie de colete de forças químico que prenda as crianças. Ora bem, não é de todo esse o problema. Na verdade, cerca de 1/3 das crianças com déficit de atenção não têm hiperatividade. A hiperatividade desaparece, em geral, quando se entra na adolescência, ou pelo menos diminui de forma muito acentuada, pelo que a questão verdadeira é a dificuldade em se manter focado em tarefas que exigem esforço mental. Essa é que é verdadeiramente, ou esse aqui é verdadeiramente o problema. Uma outra ilusão que é criada pelos mídias, e não é só pelos mídias, ainda se fosse só pelos mídias, enfim, mas é por uma quantidade de pessoas que teriam responsabilidade em saber mais e melhor. É que o problema do déficit de atenção e da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção não se resume à escola, não se resume ao sucesso académico. Claro que nenhum de nós que tem filhos negaria a importância do sucesso académico. O sucesso académico é fundamental porque marca a vida das pessoas em imensos capítulos. Não estou só a pensar no futuro profissional, mas também naquilo que é, digamos, a imagem que as crianças criam de si próprias. Porque, uma vez entrado no sistema educativo, naturalmente que se comparam com outros, não é? Se comparam, são classificados. E, portanto, a imagem que têm de si mesmo e da sua competência é, em boa medida, avaliada pelo sucesso académico. Não é só, mas também. Portanto, eu não quero, obviamente, excluir como importante os resultados escolares. São importantíssimos. Mas a questão é que a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção não atinge apenas a vida das crianças sobre o aspecto escolar. Atinge muitos outros campos. Por exemplo, o número de acidentes multiplica-se por 3 ou por 5. O número de divórcios dos pais aumenta 5 vezes. O número de gravidezes não desejadas nas raparigas aumenta 10 vezes. Tudo isto em relação à população em geral. O número de mortes juvenis por acidentes aumenta também exponencialmente. O número de crianças adolescentes que abusam de drogas duplica. E, portanto, como estão a ver, este é um problema que vai bem para além da escola. Eles podem se interrogar por que razão é que o déficit de atenção tem este tipo de implicações. Algumas são diretas, outras são indiretas. Muitos miúdos com PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, são também crianças impulsivas e como tal, a regulação dos impulsos não é tão eficaz ou tão afinada como com outras crianças, pelo que é natural que atos impensados, digamos assim, sejam mais frequentes, com as consequências que se podem prever e de que eu já falei. Portanto, eu creio que se o déficit de atenção e hiperatividade é uma perturbação que atinge cerca de 7,5% da população infanto-juvenil,
e se tem estas consequências todas, de alguma maneira é quase um problema de saúde pública, eu diria, de alguma maneira. Bom, portanto, enquadrado o problema e as suas consequências, eu creio que fará sentido falarmos das questões da medicação e enquadrá-la dentro do problema. Antes disso, eu gostaria também de realçar um outro aspecto que é absolutamente fundamental. É que apenas 30% das crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção têm apenas déficit de atenção. 2/3 têm outros problemas associados. Não só problemas de ordem académica, como dislexia, disgrafia, descalculia, essas dificuldades específicas de aprendizagem, que são muito frequentes, mas também outro tipo de perturbações, como sejam perturbações de ansiedade ou perturbações dentro da família do autismo, de formas mais ligeiras. E, portanto, se alguém quiser avaliar uma criança com uma perturbação deste tipo, terá de olhar para ela de uma forma global, terá de inquirir um conjunto de aspectos que não são exclusivamente aspectos académicos ou de déficit de atenção, mas tudo aquilo que diz respeito à socialização, aos níveis de ansiedade, enfim, a todo este conjunto de outras questões. E eu diria que nós temos que pensar na medicação não só como algo que ajuda a resolver as questões do déficit de atenção, mas que também pode auxiliar na intervenção nas outras áreas. Por exemplo, naturalmente que se os resultados académicos melhoraram por ação do medicamento, os níveis de ansiedade nos testes, por exemplo, irão reduzir-se. Se eu tenho um miúdo com déficit de atenção e uma dislexia, dificilmente o terapeuta da fala ou o psicólogo educacional conseguirá trabalhar as questões da dislexia se a criança não estiver focada naquilo que o terapeuta está a intervir. E, portanto, eu diria que o impacto da medicação vai para lá daquilo que é o déficit de atenção e não se opõe de forma nenhuma à intervenção psicoterapêutica ou outra, pelo contrário, complementa e ajuda a essa outra intervenção. Bom, então, dito isto, nós temos que pensar, quando avaliamos a medicação, quais são os riscos que a ela estão associados. Ora bem, evidentemente que trata-se de uma balança com dois pratos. Se eu prescrevo um Benuron para a febre, imagine-se, tenho que pesar vários fatores. A probabilidade do Benuron baixar a febre, ponto 1, os riscos associados ao Benuron, ponto 2, o incómodo causado pela febre e o risco da temperatura subir e que danos pode causar. Ou seja, quando nós pensamos na medicação, pensamos sempre numa avaliação risco-benefício. Não pensamos exclusivamente nos riscos e benefícios da medicação, pensamos nos riscos associados à perturbação. Ou seja, se nós não fizermos nada ou fizermos algo ineficaz perante estas crianças, o que é que lhes vai acontecer? E, portanto, não basta avaliar apenas os efeitos acessórios do medicamento, temos que pensar nos efeitos acessórios da medicação, da doença. E é desse equilíbrio que se toma uma decisão. Essa decisão tem necessariamente de ser individualizada, caso a caso, e não é uma decisão que deva ser tomada, avaliada ou pensada por professores ou outras pessoas, ou mesmo psicólogos. É uma questão médica e que depende da avaliação da criança no seu contexto, na sua família, na sua escola. Até porque o impacto
destas perturbações é diferente em cada criança, e a criança não vive isolada numa ilha, vive em ligação com a escola e com a família. Portanto, eu vejo muitas vezes haver comentários de professores que há um exagero na medicação e um exagero. Bom, eu confesso que acho que nessa área os professores estão a ultrapassar a sua competência. De resto, como os sociólogos ou outros, porque eu posso contar uma história breve. Um dia estava a dar consultas no Norte e o pai de uma criança, um engenheiro, disse-me que eu acho que o meu filho não deve ser medicado. Na minha opinião, o meu filho não deve ser medicado. Eu disse: o senhor não tem direito à opinião. E ele respondeu-me: não tenho direito à opinião, porque se eu sou igual a si? Eu disse: peço imensa desculpa, mas não é. Como não sou? Não é igual a mim, porque ter uma opinião dá muito trabalho. E o senhor não teve esse trabalho. Nem podia ter. Da mesma maneira que eu não tenho opinião como é que deve ser a nova ponte sobre o Douro. Nem ninguém me iria perguntar, porque eu não tenho conhecimento de base suficiente para ter opinião sobre um assunto complexo. E, portanto, o senhor tem direito a aceitar ou não a minha sugestão. Agora, não, a sua voz não é equivalente à minha. Por uma razão simples, porque pela experiência, pelo treino, pelo trabalho que me deu, por tudo aquilo que li, não somos na mesma circunstância. Bom, eu creio que os professores fazem mal, do meu ponto de vista, ao elaborarem sobre este tema e formularem julgamentos sobre ele. Bom, dito isto, quais são alguns dos mitos associados à medicação e ao déficit de atenção? Eu devo dizer que o que existe em Portugal, a metoafinidade, tem décadas de experiência. Foi descoberto por acaso na década de 40 e, portanto, tem uma experiência muito longa. É um psicoestimulante, não é uma anfetamina, ao contrário daquilo que muitas vezes se lê. Pertence a uma categoria diferente de medicamentos, embora tanto as anfetaminas como o metoafinidade, a ritalina, a robiphene e Concerta sejam psicoestimulantes, são parecidos, mas não pertencem à mesma categoria. Tem um recuo no tempo suficientemente grande para lhe conhecermos muitíssimo bem os efeitos acessórios e os efeitos positivos, e, apesar de tudo, também um recuo suficientemente grande para não nos preocuparmos muito com os efeitos a longo prazo. Bom, evidentemente que eu não estaria a ser intelectualmente honesto se dissesse que a experiência é uma experiência de 70 anos. Não é uma experiência de 70 anos, porque obviamente não começou a ser utilizado de uma forma maciça, digamos assim, nos anos 40. Não começou a ser utilizado, enfim, sobretudo a partir dos anos 70. Mas, apesar de tudo, 40 anos de recuo não é mau. Sobretudo quando o número de crianças medicadas, sobretudo nos Estados Unidos, são de milhões, e existe uma vigilância tão apertada quanto ao impacto da medicação nos Estados Unidos. Eu posso afirmá-lo porque boa parte do meu treino foi feito nesse país e da minha prática médica, e, portanto, sei como é que as coisas funcionam a esse nível. Bom, então, pegando nos dois pratos da equação, nos dois pratos da balança, a primeira era qual é a eficácia do medicamento. No que toca ao problema do déficit de atenção e hiperatividade, a eficácia é enorme. De tal maneira é enorme que, se eu tenho um miúdo com esse diagnóstico e o medicamento não é eficaz, o diagnóstico está errado. Até prova em contrário. Agora, não se pode também pedir ao medicamento que dê coisas para lá daquilo que ele faz. Ou seja, o medicamento melhora a capacidade de focagem e de concentração, mas não faz outras coisas. Quer dizer, não trata depressões, pode não tratar a ansiedade, pelo contrário, às vezes aumenta, não trata a dislexia, e, portanto, se mesmo com a medicação, o miúdo com déficit de atenção, os resultados académicos não melhoram, é porque existe uma outra dificuldade que lhe está associada,
e que não está a ser atendida, digamos assim. Mas, no que toca à questão do déficit de atenção, é absolutamente claro que nenhuma outra intervenção é tão eficaz quanto a medicação. Isso é claro. Como é claro, e eu repito e sublinho para a honestidade intelectual, que obviamente o medicamento não faz outras coisas, não trata outros problemas que estão muitas vezes presentes. Bom, então, e quais são os efeitos acessórios? Eu começaria por falar num que não é efeito acessório e que, no entanto, toda a gente fala nele, e que é a dependência ou levar mais tarde à utilização abusiva de drogas. Bom, isto não é verdade. Vou pegar na Ritalina e no Concerta para começar, que são os medicamentos de libertação prolongada. Quem percebe um bocadinho que seja de toxicodependência, percebe que ninguém se droga com alguma coisa que demora meia hora a fazer efeito e atua durante horas para depois diminuir o efeito lentamente. Isso não é a forma como nós produzimos um impacto no sistema nervoso de forma a produzir exaltação, etc. Por essas e por outras é que a cocaína é snifada, ou é injetada, porque a absorção pelas mucosas é muitíssimo mais rápida do que, obviamente, pelo aparelho digestivo, não é? Bom, e portanto, começa logo por aí. E portanto, em relação à Ritalina e ao Concerta, estamos conversados, porque não provoca nenhuma espécie, isso é claríssimo. Bom, então, em relação ao Rubifen, ou seja, a Ritalina se quiserem, a Ritalina, uma metilfenidade de libertação prolongada, mais curta e de início mais brusco. Ora bem, para quem gosta destas coisas e quiser experimentar, podes esmigalhar o Rubifen e snifá-lo, ou diluí-lo e injetá-lo diretamente na veia, ok? Se o fizer, parece que pode dar algum gozo. Bom, como podem calcular, ninguém... Em primeiro lugar, não é assim que ele é prescrito. Em segundo lugar, só fará este tipo de atividade quem, por natureza, tiver já uma toxicodependência de base, como é evidente. Quer dizer, ninguém começa a drogar-se desta maneira, não é? São pessoas que, obviamente, já têm problemas de utilização abusiva anteriores e que, portanto, se lhe lançam mão de mais isto, ou se, por qualquer razão, não têm outras substâncias mais interessantes, poderão utilizá-lo desta maneira. Mas isso não me parece de todo que seja razão suficiente para se alarmar quanto à dependência em relação ao medicamento. Porque utilizado, pelo contrário, nós sabemos que os miúdos com PHDA medicados corretamente na adolescência têm menos dependência de utilização de droga na idade adulta ou no final da adolescência. A razão é simples, se as pessoas tiverem melhores resultados, estiverem mais bem enquadrados do ponto de vista académico, se o grupo de amigos for mais sólido, se a intervenção, enfim, psicoterapêutica for bem feita, naturalmente que o risco diminui. Não é o medicamento em si, mas é toda a sua envolvente. Portanto, pelo contrário, o grande axioma, eu creio, é que sucesso traz sucesso e insucesso. Acho que, pelo contrário, diminui o risco até de utilização abusiva mais tarde. Isto não quer dizer que não haja um valor de mercado de rua para, por exemplo, para o Concerta, que é abusado por alguns estudantes universitários. E nós sabemos que isso acontece. E até já me constou que cada comprimido de Concerta vende-se por 5 euros, o que é, de facto, um preço bastante alto, se nós pensarmos que 30 receitados custam cerca de 30 e tal euros, e, portanto, dá lucro. Ora bem, e porquê é que os estudantes universitários compram Concerta? Alguns, como é óbvio, não estou a generalizar. Pela mesma razão de que eu bebia 6 cafés quando queria estudar para os exames e queria estar uma noite inteira a estudar, ou seja, queria manter-me acordado e vigil durante horas. Eu, por acaso, não era muito desse estilo, mas havia muitos colegas meus que o faziam, não é? Bom,
Só que em vez de beberem 6 cafés, que também corresponde a uma dosagem de cafeína muito razoável, não é? Tomam um concerto à meia-noite. Bom, ora bem, o problema não está no concerto. Da mesma maneira que se alguém pega numa faca e mata outra pessoa, o problema não está na faca, está na mão que a empunha. E, portanto, atribuir responsabilidades ao medicamento quando ele é utilizado de uma forma abusiva e de uma forma não prescrita não me parece que seja muito justo. É engraçado porque aqui há uns tempos eu dei uma pequena entrevista ao Diário de Notícias, o meu testemunho estava misturado com outros, mas a jornalista do Diário de Notícias dizia que vejam lá que o medicamento até foi utilizado pelos nazis para lhes aumentar a concentração. Quer dizer, vamos ver, agora também vamos demonizar a aspirina porque foi utilizada para tratar a dor de cabeça do Hitler. Quer dizer, isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária, onde o enviesamento leva a afirmações e a distorções daquilo do que é o pensamento, as distorções cognitivas muito interessantes. Bom, ora bem, então, aqui um outro aspecto que eu também gostava de realçar, que é a ideia de que os pais, com grande facilidade, dão medicação às crianças. É com leviandade que médicos prescrevem e com leviandade que pais aceitam a prescrição. Ora bem, isto é muito curioso porque eu às vezes faço sessões em escolas ou câmaras municipais ou que queiram espalhadas aí pelo país e tem 200 ou 300 pessoas e eu pergunto assim, qual de vocês é capaz de levianamente dar Ritalina, Robifen ou Concerta a um dos filhos? E ninguém levanta a mão, como é óbvio, não é? Depois eu pergunto, o que é que vos faz a vocês pensar que as outras mães são diferentes? Quer dizer, que vocês são melhores que as outras mães, ou melhores que as outras famílias. De onde é que vem essa suspeição? Bom, ora bem, no centro que eu dirijo, o PIN, há meses em que nós damos 4.000 consultas por mês. Ok? Eu devo dizer que não me lembro, nunca, de ter tido uma família à minha frente a quem eu sugerisse medicação para ajudar no problema do déficit de atenção, que não tenha visto engolir em seco 5 vezes, que não tenha tido uma expressão de angústia, que não me tenha perguntado, mas ele há outras alternativas. Então, não há nada natural. Bom, ninguém. Como é óbvio, porque quem procura, às vezes perguntam-me assim, como é que você distingue um menino mal criado do menino com hiperatividade e déficit de atenção? Eu digo, olha, é simples, o menino mal criado não vem ao médico. Porque, obviamente, o menino mal criado, o pai e a mãe acham que está tudo bem. Quando um pai e uma mãe decidem trazer uma criança a um neuropediatra, a um pediatra de desenvolvimento, a um pedopsiquiatra, é mesmo, digamos, na última que as pessoas decidem e aceitam como última alternativa, nunca é como primeira. É como última alternativa. Eu sei isto de experiência e toda a gente percebe que naturalmente que é assim. A má publicidade que a medicação tem tido na comunicação social tem feito um mal terrível. Tem feito um mal terrível a diversos grupos de pessoas. Tem feito um mal terrível às famílias que têm as crianças medicadas, porque lhes cria uma culpabilidade enorme, porque se sentem de alguma forma também um bocadinho ostracizadas, porque a família, os tios, as avós, os primos, etc., não cessam de comentar e dizer, eu se fosse a ti não dava, eu ouvi-te dizer tanto mal disso. Portanto, é uma pressão constante, como as centenas, ou eu diria, como os milhares de crianças que poderiam beneficiar de medicação e não beneficiam, porque perante estes clamores, pura e simplesmente os pais nem sequer procuram ajuda, porque não querem sequer ouvir essa sugestão, porque isso lhes criaria angústias e ansiedades, não é? E, portanto, quando a informação é distorcida a este ponto, as consequências são más para todos os lados. Bom,
não é? Haverá um conjunto de comentários de pessoas a dizer pois é, isso é muito mau, mas os milhares de mães e pais que têm miúdos medicados calam-se. Calam-se porque não querem ser identificados, porque não querem de alguma forma quebrar o anonimato dos filhos, não querem que eventualmente os colegas saibam, não querem, porque há um estigma associado. Porque os milhares de famílias que podiam testemunhar no impacto positivo que o medicamento teve em relação aos seus filhos e às suas famílias, têm medo de o afirmar porque estariam sob crítica e, portanto, não o querem fazer, não tanto por elas próprias, mas sobretudo pelos filhos. Bom, de qualquer maneira, como não há bela sem senão, evidentemente que o medicamento tem efeitos acessórios. Não há nenhum medicamento que não tenha efeitos adversos. Isso é uma ilusão, não existe. Qualquer coisa que altere o organismo terá sempre um risco associado. A questão que se coloca é saber se esse risco é maior do que o benefício previsível, ou não. Bom, eu diria que 70% dos miúdos não têm efeitos acessórios nenhuns. A grande maioria tem como efeito acessório principal a diminuição do apetite enquanto dura a ação do medicamento, sobretudo à hora do almoço. Se isto é mau ou bom, tudo depende se a criança é magra ou gorda, em boa verdade. Porque se a criança for obesa, evidentemente que é uma espécie de shampoo e amaciador ao mesmo tempo, porque mata dois coelhos de uma só cajadada. Aliás, de vez em quando acontece-me perceber que há um pedido excessivo de embalagens e eu, quando assim gosto de perguntar à mãe se ela, por acaso, de vez em quando não vai ao frasco, que é para, quando se aproxima ao verão, para melhorar a aparência do biquíni. Pronto. Quase todos os outros são ou raros ou transitórios. Às vezes dá um bocadinho de dores de cabeça ou dores de barriga. Às vezes acontece quando passa o efeito do remédio ficarem mais irritáveis transitoriamente. Mas, quer dizer, a questão que depois se coloca é perante o impacto do medicamento, perante o impacto positivo, nós olhamos para os efeitos negativos e fazemos as contas e depois logo vemos se a soma é favorável à continuação do medicamento ou não. E depois muitas destas coisas são resolúveis ou alterando a dose ou mudando de formulação, etc. Bom, agora, de qualquer maneira, eu não creio que a utilização da medicação seja para ser feita, deixa-me lá pôr isto de outra maneira, como em qualquer outra circunstância, eu acho que os peritos, no geral, trabalham melhor este problema do que os que não são, mas isso é óbvio, não é? Ou seja, a avaliação da formulação para cada criança depende de um conjunto de fatores. Se nós temos, por exemplo, um miúdo que não só tem aulas, imagine-se, das 8h30 às 17 horas, às 5, e depois ainda tem que fazer trabalhos de casa, etc., portanto, digamos que está para aí no 8º ano ou no 9º, eu prefiro naturalmente uma formulação de longa duração, que toma o pequeno almoço e lhe dê para o dia todo. Bom, mas como conserta que esse medicamento precisa ser engolido inteiro, tem que ser um miúdo que seja capaz de engolir comprimidos. E atualmente cada vez há menos miúdos capazes de engolir comprimidos, porque cada vez há mais formulações em xarope pediátricas e, portanto, até é às vezes difícil. Bom, se eu preciso pontualmente apenas para 3 ou 4 horas, depois escolher um medicamento com uma formulação de duração mais curta, como é o Robifen, por exemplo. Tenho para mim, prefiro claramente começar com uma dose baixa, ainda que eventualmente ineficaz no primeiro mês, e depois aumentar progressivamente para correr menos riscos de efeitos adversos, de começar com uma dose maior e depois ter um miúdo que não quer tomar porque se sentiu enjoado ou que faz grande resistência. Bom, aliás, é interessante porque o problema da dependência, o meu problema com miúdos a partir dos 12, 13 anos é que eles não querem tomar medicação, não querem mesmo, não é? E, portanto, fazem tudo o possível para ou fingir que engolem, ou deitam fora, etc. Curiosamente, não querem porquê? Porque não precisam, para começar,
ou seja, um certo sentimento de grande potência, que todos os adolescentes têm, não querem ser diferentes, e por outro, porque, de alguma maneira, ao reduzir a excitação, se quiserem, também reduz um bocadinho a exaltação do recreio. Bom, novamente, a determinada altura nós podemos jogar com as diversas formulações ou reduzir doses para tentar encontrar o equilíbrio ideal, mas assumo que há miúdos para os quais, de facto, este seja um aspecto relevante. Mas o que isto, no fundo, significa é que a visão que temos da medicação, desta medicação, como de qualquer outra, é de que não existe um pronto a vestir, não é verdade? E que tudo deve ser ponderado no seu detalhe, não é verdade? E que, portanto, afirmações, digamos, generalizadas sobre o bom, o mau e o vilão não fazem nenhuma espécie de sentido. Quer dizer, se alguém me disser há crianças medicadas a mais, eu direi naturalmente que haverá, como há crianças medicadas a menos. Mas isso é verdade para os antibióticos. Quer dizer, então os antibióticos é um abuso. Há com certeza muitíssimas crianças medicadas com antibióticos não deveriam ser medicadas. E se calhar alguns deveriam e não são. Mas o que é que isso significa? Pelo facto de haver crianças excessivamente medicadas com antibióticos, podemos dizer que os antibióticos não tratam nenhuma virose. Ora, a quantidade de crianças medicadas com antibióticos por constipações, gripes e coisas assim é aos milhares. Ora bem, então, agora como existe um abuso dos antibióticos, vamos deixar de dar antibióticos, suspender os antibióticos e as pessoas morrem de infecções. Não faz o mais pequeno sentido. Bom, então, e só para terminar e para dar algum espaço para perguntas que eventualmente possam ter, eu queria virar um bocadinho a uma questão mais filosófica que tem a ver com o artificial e com o natural, não é? As pessoas perguntam-me, mas então não tem nada natural? Ainda ontem teve uma senhora brasileira que me disse que estava a dar um medicamento alternativo natural. Eu disse, olha, esse que teve a dar, em primeiro lugar, não é medicamento, em segundo lugar, não é alternativa, em terceiro lugar, não é natural. E, portanto, ficamos assim. Aliás, é curioso porque boa parte da indústria dos medicamentos ditos naturais está na mão da indústria farmacêutica. Como, aliás, se pode compreender que não iria largar mão de um mercado com um valor enorme. Bom, e houve um estudo feito em Nova Iorque dos 10 produtos de venda livre nos supermercados, com produtos ditos naturais, em 10, 6 continham apenas pó de arroz. Não tinham nada mais do que lá estava escrito. É evidente que, escapando à regulação, é muito provável que isso possa acontecer. Bom, então qual é a teoria que eu defendo para esta relutância que as pessoas têm em relação à medicação para este tipo de problemas? Atenção que é muito curioso, porque se alguém tiver muito ansioso, terá uma enorme relutância em tomar um ansiolítico. Eu não gosto de remédios. Não é? Eu nem para mim gosto de remédios. Bom, mas com certeza que não recusaria um chá de tília, não é? Bom, agora é dizer, ok, usei um chá de tília, agora evapora a água, fica só o pó da tília, e agora retira daí tudo que seja inerte, não é? Seleciona os produtos que podem ser, os princípios que podem ser ativos. Desses, testa em ratinhos aquele que efetivamente provoca a diminuição da agitação do ratinho, não é? Purifica e mete um comprimido, aí já não. É esquisito, não é? Porque não então? Onde é que está este problema? Ora bem, eu creio, mas isto é uma especulação meramente filosófica que se prende, que tem um profundo caráter religioso. Ou seja, Deus pôs o homem
criou o mundo para servir o homem, não é? As plantas e os animais, não é? Ao dispor e ao serviço do homem. É assim que a Bíblia diz. Mas também adverte quanto ao comer da árvore do conhecimento. Isso expulsou o homem do paraíso. Portanto, enquanto se estiver a fazer chás, estamos, de alguma maneira, a cumprir com os desígnios de Deus e, de alguma forma, a agradecer a natureza que Ele que pôs à nossa disposição. Ok? Bom, agora, perceber o que é que está por detrás da folhinha isso já é verdadeiramente comer da árvore do conhecimento. Isso já é, de alguma forma, brincar a Deus. Já é usurpar-lhe a sua natureza e o seu poder. Isso há de dar mau resultado. Quer dizer, se a gente vai brincar é uma espécie de... A gente sabe o que aconteceu ao criador do Frankenstein, não é? A coisa não correu bem. Portanto, esta ideia de utilizarmos o químico para mudarmos o ser, não é? De uma forma, é algo que só pode levar à expulsão do paraíso. Enfim, mas será legítimo, de qualquer modo, por aquilo que Deus pôs à nossa disposição, o que é natural das plantas, não é? Bom, com esta ideia absolutamente fascinante de que a planta não é composta por químicos, não é? Eu costumo dizer às senhoras, bom, se não quer nada de químico, então, olha, comece por não comer sopa, porque e nem respirar o ar, porque a concentração de azoto, dióxido de carbono, etc., definível por uma fórmula química no ar que respira, quer dizer, e de facto, minha senhora, para além da sua alma, nada em si existe que já não tivesse no Big Bang sob a forma de átomos e moléculas. Portanto, mas isso é um conceito que de alguma forma fere uma sensibilidade mágica que todos nós temos em relação à forma como funcionamos e também em relação aos medicamentos. Bom, e portanto eu terminaria aqui para dar ainda margem a alguma questão que queiram colocar, e resumiria desta forma o que tenho para dizer. A medicação é um instrumento utilíssimo no déficit de atenção. Como qualquer medicamento, não resolve tudo, até porque o déficit de atenção, a perturbação do déficit de atenção é uma perturbação complexa que envolve muitos outros traços, características, sintomas e consequências, mas dentro do armamentário terapêutico é absolutamente imprescindível se o diagnóstico é correto. E fica ao vosso dispor. Sim. O doutor acredita em Deus? Se eu acredito em Deus, não. mas isso não tira nem põe para a questão que aqui nos traz, mas não, eu não escondo a minha não filiação sob esse ponto de vista, mas depois de ouvir pronto, e gosto, confio, tenho o maior respeito, portanto era importante para mim saber a sua opinião sobre isso. Sim, mas eu não acho que isso, acho que devo dizer que não creio que isso mude fundamentalmente a forma das pessoas se darem umas coisas a outras e não muda fundamentalmente aquilo que são os valores essenciais das pessoas. Tenho uma questão. Sim. A perturbação da hiperatividade, déficit de atenção, não tem cura, certo? Certo. A minha questão é, como mãe de um filho com 9 anos de idade, que já toma sensivelmente assim, há 2 anos o Rubifene, tipo de manhã, ao almoço e depois à meia da tarde, Certo. eu pergunto-me, fico assim preocupada, até quando é que ele irá necessitar desta medicação,
se algum dia vai parar de tomar esta medicação e que efeitos terá a médio e longo prazo. A angústia-me, todos os dias fico angustiada a pensar que estou a medicar o meu filho, porque eu percebi a sua pergunta. Nos especialistas, tanto na parte da psicologia como na parte dos médicos especialistas no neurodesenvolvimento, certo. porque ele é seguido 6 em 6 meses. Eu já percebi a sua pergunta. E eu fico assim, tipo, angustiada. Será que estou, tipo assim, a criar toxicidade? Eu percebi a sua pergunta. Bom, em primeiro lugar, há pouquíssimos medicamentos que curem o que quer que seja. Se pensar bem, os antibióticos curam, a faca, o bisturi do cirurgião cura, alguns agentes quimioterapêuticos curam alguns cancros, felizmente cada vez mais, mas ainda assim uma fração pequena. De resto nada cura, não é? Bom, se você tem a tensão alta, precisa tomar a medicação para a tensão alta. No momento em que parar a medicação, a tensão sobe. Se tem um diabetes, tem que tomar insulina o resto da vida. Se tiver epilepsia, toma medicamento para a epilepsia durante uma data de anos, até, bom. E, portanto, o facto do medicamento não curar não lhe tira valor, que é uma coisa que alguns psicólogos levantam essa bandeira de que o medicamento não cura. Está bem? E depois... mas trata no sentido de que ajuda a cuidar da criança, não é? Ajuda a cuidar. E um antidepressivo também não cura, em boa verdade, não é? Não conheço nenhum medicamento utilizado para tratar doenças do foro emocional ou mental que cure. Zero. Isso não quer dizer que eles não sejam muito úteis. Bom, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma perturbação do desenvolvimento. Como perturbação do desenvolvimento implica que haja uma transformação ao longo do tempo. Não é verdade? E uma fração muito significativa de crianças com déficit de atenção deixam de cumprir critérios na idade adulta. Agora, em que idade é que se dá essa transformação, se se der, não é previsível, não é possível prever, seguramente aos 9 anos. E, portanto, eu diria que, com grande probabilidade, não será para a vida inteira, e de alguma maneira a avaliação de risco-benefício é uma avaliação contínua, ou seja, ele pode bem necessitar da medicação aos 9 anos, mas nada implica que essa avaliação de risco-benefício persista aos 14, ou aos 16, ou aos 18, ou até para o ano que vem. Não é possível de antecipar com segurança. A informação que temos, eu devo dizer que sou suficientemente velho para ter muito cuidado com as palavras quando faço afirmações definitivas baseadas no conhecimento que a gente tem no dia em que está a falar. Portanto, tudo aquilo que eu estou a dizer refere-se ao conhecimento em 2018. Obviamente que eu não posso antecipar complicações a longo prazo que possam vir a ser descobertas em 2019. Mas, apesar de tudo, dado que o medicamento se tem experiência com o medicamento desde 1940, é altamente improvável que se descubram malefícios a longo prazo numa percentagem significativa. Posso dizer, se não aparece num em 1 milhão, um problema qualquer. Isso, obviamente, não posso descartar essa possibilidade. Mas, numa percentagem significativa, eu creio que podemos, com confiança, dizermos que é altamente improvável. E, portanto, eu, se fosse assim, não estava tão preocupado. Até ao fim de semana me culpabilizo quando estou a dar, tipo assim, de manhã. Mas noto que, se não lhe dou, que ele fica
pronto, um bocadinho mais descontrolado em termos comportamentais, tipo uma ida ao supermercado, é capaz de desaparecer da minha vista, de se pôr falar para os corredores e desaparecer. E quando não lhe dou, noto que há essa ligeira alteração de Certo, comportamento. eu não, como calculo, eu não quero falar especificamente do seu filho, ele não me deu autorização, não é o lugar certo, não conheço detalhes suficientes para falar especificamente. Mas essa sua questão, de qualquer maneira, ajuda-me a introduzir um tema que eu acho que é importante e que é a utilização da medicação aos fins de semana ou não. E nas férias. E nas férias. Bom, eu tenho as opiniões das pessoas que lidam com este problema não são iguais, divergem. Eu tenho para mim um princípio muito simples, que é: o problema vai de férias e vai de fim de semana. Se o problema vai de fim de semana ou vai de férias, o medicamento também vai de férias e de fim de semana. Se o problema não vai de fim de semana, então o medicamento também não deve ir, certo? Ou seja, apenas se nós tivermos uma visão meramente ligada ao rendimento escolar do problema, então faz sentido parar nas férias. Mas se nós sentimos que o problema afeta a vida social, de relação, familiar, se tem muitas outras implicações, então não faz sentido dar apenas durante o dia de aulas. Portanto, mais uma vez, essa avaliação é uma avaliação que deve ser feita criança a criança e que, em boa medida, deverá ter o input essencial dos pais, porque são eles que vivem com a criança no cotidiano. Aquilo que é o comportamento da criança no gabinete de consulta não traduz de todo, ou pode não traduzir de todo, aquilo que é o comportamento na sala de aulas e em casa. E, portanto, eu deixo muitas vezes, explicando isto, deixo muitas vezes aos pais a decisão de dar ou não dar, nesta avaliação risco-benefício, em períodos de férias e períodos de aulas. Pode, por exemplo, acontecer não dar no geral nas férias, mas depois ao batizado do filho da prima Felícia, quer dizer, e fará todo sentido, caso contrário, todos os outros miúdos, a determinada altura, empurraram a outra criança, não querem interagir com ela, não é convidada para os anos das outras crianças, ninguém convida para casa para passar para uma festa de pijama, enfim, há tantas outras consequências que são muito relevantes para o bem-estar dos miúdos e que vai para lá daquilo que é meramente os resultados escolares. Eu já aproveitaria também esta oportunidade para já quero agradecer o facto de estar aqui a um sábado, louvar. Como disse no início, eu sou professora e sou professora de Educação para a Religiosa Católica. Portanto, algumas coisas que eu ouvi, eu adorei. Adorei. Não, tudo em paz. Na paz do Senhor. Tudo em paz. Não, sério. E eu penso que fazem falta muitos encontros destes. O nós dispormos, não é? Portanto, o doutor se dispôs a estar, como eu também. Portanto, claro. Não é? Pronto. Claro. Portanto, eu é que tenho que agradecer. E acho que temos que dar um passo à frente nessa questão de ciência, religião, pronto. Eu, como professora, o que eu tenho visto, e a dada altura o doutor disse que há professores que resistem um bocado à sobremedicação e tal. Eu, como professora, daquilo que eu tenho visto, só tenho, o que eu constatei foi que realmente os miúdos beneficiaram bastante e nós, professores, lá está, depois isso depende dos contextos, depende de muita coisa, não é? Dos ambientes, mas as crianças beneficiaram bastante. O que é que se passa? Aquilo que eu tenho visto no sítio onde eu estou. Certo. Portanto, que por vezes há famílias que reduzem a medicação por dificuldades económicas. Certo. Até, portanto, devia ser um comprimido, mas então partem ao meio para render mais. Depois, ou então, que ainda acho eu que é pior, mas lá está, não sou, param completamente. E imagino eu que os efeitos na criança,
há problemas sociais envolvidos, Certo. há um desconhecimento, há muita falta de informação, mas lidamos com isso na nossa sociedade, não é? Basta nós queremos saber sobre algum acontecimento que se verificou, nós temos que ouvir as noticiários da TVI, da SIC, da não sei quantos, mais não sei o que mais, e até poderemos ficar com uma ideia aproximada do que realmente se passou, Ou não. das consequências, ou não. Certo. Ou não. Portanto, quanto à generalização de quando afirma que os professores estão, acho que é preciso cuidar com as generalizações e estou perfeitamente, acho que adorei a sua frase quando diz a afirmação que ter uma opinião dá muito trabalho, eu sei que de acordo, é verdade. E é uma busca contínua, não é? Que acho que nós todos temos que fazer. Acho que devia haver uma aproximação maior. Por exemplo, eu sou ainda do tempo já sou velhinha, que o médico ia à escola. Porque uma coisa é o enfermeiro ir à escola, mas o enfermeiro não é o médico, e o médico também não é enfermeiro. Portanto, enquanto não houver uma maior, por exemplo, desejável, idealmente, que houvesse equipas, não é? Multidisciplinares, tudo, é assim, realmente uma pessoa é um todo, não é? Tem múltiplos aspectos. Certo. E, portanto, não há receitas, não é? Perfeitas, tem de haver uma contínua avaliação. E o que é que se passa? Passa-se que, primeiro, que a criança vá, portanto, em meios humildes, uma criança seja vista por um psicólogo num hospital público, quer dizer, está imenso tempo em fila de espera. Depois, entre consultas, também há, assim, pronto, um tempo enorme, não é? Certo. Portanto, na escola, sim senhor, o miúdo é sinalizado. Portanto, a distância que existe entre a sinalização e depois a efetiva, não é? Medida, não é? Aplicada, bem, decorre um tempo e, portanto, já acabou o ano, não é? E já passa para o ano seguinte. E depois será que a criança fica naquela escola? Pode não ficar. Há relatório, não há relatório? Quem fez este relatório? Mas como é que é possível? Deixe-me só, Já percebeu? só dizer talvez duas coisas que eu acho que podem ser relevantes dentro daquilo que... Eu não nego a existência de alguma questões de ordem ética, bom, em relação à utilização de medicamentos que são como os psicoestimulantes. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho duas filhas adolescentes, uma com 13, outra com 15, e uma delas dizia-me ontem à hora do almoço, fulana de tal, não interessa, foi medicada, o pai medicou para o déficit de atenção e ela, que era uma aluna de 3, agora é uma aluna de mérito e do quadro de honra. Eu acho que isto é uma grande batota. Ok? Bom, isto é de facto, pode ser colocada novamente uma questão de ao melhorar de forma significativa o rendimento escolar, académico, etc. Se criamos desigualdades novamente artificiais, não é? E de que maneira é porque claramente através daquilo que disse, por exemplo, as famílias com acesso a especialistas e com acesso à medicação que é cara, etc., para além de todas as vantagens, ainda vão ter mais essa, certo? Mas eu não creio que a solução seja retirar essa oportunidade, mas sim fazer com que todos possam ter acesso a meios. Bom, aqui há um tempo, o Bloco de Esquerda teria pensado em lançar uma proposta de lei em que esta medicação apenas fosse prescrita por especialistas. Ora bem, eu só faço clínica privada, ok? Nada faria tão bem ao meu rendimento mensal quanto essa lei do Bloco de Esquerda, porque o que aconteceria é que há uma dúzia de especialistas nesta área, ok? Há 100 mil crianças com perturbações de desenvolvimento. Se isto só pudesse ser prescrito por especialistas, e dada a lista de espera nos hospitais públicos, etc., as pessoas teriam a fazer das tripas coração
para pagar aos médicos que tinham essa possibilidade. Não é? Ou seja, a fila no meu consultório devia vir de Paços de Arcos até Lisboa. Bom, como uma ideia aparentemente boa para defender os mais fracos, acabaria muito provavelmente por ter consequências exatamente opostas. Me parece, há uma questão importante. Eu dou consultas pelo país todo, embora só faça privada, e talvez por isso mesmo. Vou desde Albufeira ao Porto, passando por Évora, Abrantes, enfim, Leiria, conheço tudo. Há de facto uma enorme desigualdade de meios nas diversas no interior e mas não basta ter equipas multidisciplinares, é preciso treiná-las, é preciso que essas equipas multidisciplinares tenham competências específicas e sejam, na verdade, muito boas naquilo que fazem e tenham, enfim, a possibilidade de trabalhar em equipa e tenham tempo suficiente para ver cada criança. Tudo isso é muito complicado. Tenho 1 hora para cada primeira consulta, às vezes demoro 1h30. Não é? Ora bem, isto é possível em determinadas condições, mas não é possível se existe um psicólogo para uma escola com 900 crianças. Mas evidentemente que isto também tem custos grandes e a gente depois tem que... Uma vez eu participei num prós e contras e era curioso porque tinha a ver com questões da segurança social e havia associações de cegos, de surdos, paralisia cerebral, isto e aquilo, não é? E todos clamavam, e muito justamente, que as verbas que recebiam não eram suficientes para o seu problema. Mas eram todos. E, portanto, de repente percebia-se que era um bocadinho a história de casa onde não há pão. Quer dizer, não há de facto meios, e esses meios têm que ser inteligentemente distribuídos, etc. Pronto. Mas há uma coisa que é relativamente barata, e é muito importante, que é informar corretamente as pessoas. E informar com verdade. Quer dizer, isso é um bem essencial, importantíssimo. E aquilo a que eu tenho vindo a assistir é que isso não é um facto, que a informação é incompleta, é parcial, não é ponderada, não é equilibrada. Sinto que muitas vezes os jornalistas escolhem para testemunhar os peritos que estão de acordo com os seus pré-conceitos, valorizam de forma diferenciada uns e outros, novamente, de acordo com aquilo que pensam que é ou a sua própria ideia ou aquilo que verdadeiramente vende. Eu lembro-me de uma capa da Sábado, que era em relação à telefonidade, a medicação que estamos a falar, que era em grandes pangarões, cabeçalhos, não é? A cocaína do século XXI. Obviamente que isto não ajuda ninguém. Eu lembro perfeitamente de ter dado ao jornalista da Sábado, não sei se foi nesse número, noutro, informação completíssima acerca do problema. Eles fizeram uma página dividida ao meio, em que dizia: os especialistas dividem-se. E, portanto, não tinha a minha fotografia e com aquilo que eu lhe tinha dito, e noutro, em contraposto, tinha a opinião de um psicólogo que tinha escrito um livro intitulado A Depressão Não Existe. Ora bem, isto, obviamente, quer dizer, em coisas de ciência não há propriamente algum contraditório, mas não é igual ao que há na política. Quer dizer, há coisas que são assim. 1 e 1 são 2, não é discutível se são 3 dentro do enquadramento, não é? Bom, e portanto, aliás, também, por acaso, eu tenho tido alguma sorte com o público, com o Jornal Público, mas lembro-me perfeitamente, aqui há uns anos, estava na praia e vi um artigo extenso sobre astrologia. E eram 2 astrónomos muito conceituados e tal, e que basicamente explicavam que as cartas, o horóscopo, era partindo de princípios anteriores ao conhecimento de que era a Terra que andava à volta do Sol e não o contrário. Bom,
Depois, na semana seguinte, apareceu um discípulo da cartomante Maia, da Maia das cartas, não é verdade? Com um artigo num espaço exatamente igual, na mesma página e com o mesmo número de colunas. Quer dizer, em contraditório. Ou seja, o astrónomo da Salpêtrière e tal tem o mesmo valor do que a Maia, pessoa com certeza estimável e muito simpática, mas quer dizer, não vamos equiparar as coisas, não é igual. E portanto, estas são coisas que seriam, não custam, penso eu, muito dinheiro e que fariam um tremendo bem às pessoas. Pronto, o que também fará tremendo bem às pessoas é seguramente irem almoçar a horas, por isso muito obrigado pelo convite e por terem vindo.